Minha esposa foi no ginecologista e descobriu que está com HPV. Será que fui eu que passei? Isso é traição? Eu tenho? Preciso me tratar também? Essas são perguntas que eu recebo com frequência no consultório. E hoje vamos conversar com calma e com base na ciência sobre o HPV em homens. Como acontece a transmissão, o que você precisa investigar e o que a medicina mais atual recomenda para prevenção e tratamento. O HPV é o papiloma vírus humano. Existem mais de 200 tipos e cerca de 40 deles infectam a região genital. Alguns são considerados de alto risco, como o HPV 16 e 18, que estão ligados a câncer de colo de útero, pênis, ânus e orofaringe. Outros, como o tipo 6 e 11, são de baixo risco e causam verrugas genitais. A transmissão acontece principalmente por contato sexual, e isso inclui relação vaginal, anal, oral e até mesmo contato íntimo sem penetração. Ou seja, o uso da camisinha ajuda, mas não protege 100% nos casos de HPV. Estima-se que até 80% das pessoas sexualmente ativas terão contato com HPV em algum momento da sua vida. Esse estudo americano identificou a prevalência de mais de 42% de presença de HPV em homens, sendo que 23% tinham tipos de HPV de alto risco, mesmo sem ter nenhum sintoma. Esse dado impressionante mostra como o HPV é mais comum do que parece e como muitos homens carregam e transmitem o vírus mesmo sem saber. E é por isso que esse tema é tão importante. Então, se a sua parceira foi diagnosticada com HPV, existe uma grande chance de que você também tenha tido contato com o vírus. Mas isso não significa que alguém traiu ou que você precisa sentir culpa. O HPV pode ficar silencioso no corpo por meses ou até anos e só se manifestar em algum momento, ou até desaparecer espontaneamente. É possível que o casal tenha sido contaminado em relacionamentos anteriores ou até mesmo entre si, sem nunca ter desenvolvido sintomas. E embora o HPV seja frequentemente associado à transmissão sexual, estudos demonstram que o vírus também pode ser adquirido por outras vias. Pesquisas identificaram a presença do HPV em crianças e adultos sem histórico de atividade sexual, sugerindo que o vírus pode ser transmitido por contato direto, pele a pele, autoinoculação, como tocar uma verruga e depois outra parte do corpo, e até mesmo durante o parto, da mãe para o bebê. Essas descobertas reforçam que o diagnóstico de HPV não implica necessariamente infidelidade ou comportamento sexual de risco, sendo essencial abordar o tema com empatia e informação atualizada. Mas aí vem a pergunta: como o homem investiga HPV? Existe algum exame? A resposta é: infelizmente, não existe um exame simples ou amplamente disponível para detectar HPV em homens assintomáticos, ou seja, que não tem nenhuma lesão. O que fazemos é um exame clínico. O urologista avalia detalhadamente a região do pênis, escroto, região pubiana, períneo, ânus e até garganta em alguns casos. Quando existem lesões visíveis, como verrugas, manchas ou placas, podemos fazer exames mais específicos, como a peniscopia, a biópsia ou a anoscopia, especialmente em homens que praticam sexo anal. Na mulher, o rastreio do HPV é muito mais estruturado. O Papa Nicolau detecta alterações celulares causadas pelos vírus, enquanto a colposcopia permite a visualização direta de lesões. E hoje também temos testes moleculares como a captura híbrida, que detecta a presença do DNA do HPV mesmo antes de aparecer qualquer alteração visível. Infelizmente, para os homens ainda não há um exame do mesmo nível para rastreio. E a investigação se baseia principalmente em lesões visíveis e exame clínico com o urologista. Esse estudo, publicado em 2025, avaliou homens com infecções genitais por HPV e mostrou que os genótipos virais de baixo risco, como o HPV 6,
são os mais prevalentes em lesões clínicas como verrugas penianas. O método utilizado para a detecção do HPV foi um teste molecular sensível, mas realizado somente nas lesões visíveis ou suspeitas. Ou seja, o exame não foi utilizado em pacientes que não tinham nada, e os autores reforçam que não há recomendação atual para rastreamento laboratorial de HPV em homens sem lesões. Mas, como avaliação complementar, a realização de exames para outras infecções sexualmente transmissíveis, como sorologias para HIV, sífilis e hepatites B e C, continua sendo uma recomendação importante, especialmente após um diagnóstico de HPV no parceiro, já que essas infecções têm a mesma via de transmissão e podem existir ao mesmo tempo. Sobre o tratamento, não existe uma cura direta para o vírus, mas sim tratamento das lesões que ele causa. Isso pode incluir o uso de cremes como imiquimod, podofilina, ácido tricloroacético, cauterização, crioterapia, laser ou procedimentos cirúrgicos simples. Agora, uma informação muito importante: o homem pode e deve tomar a vacina contra HPV. Hoje temos 3 vacinas aprovadas: a bivalente, a quadrivalente e a nonavalente. A diferença entre elas é a quantidade de tipos de HPV que elas protegem. A mais utilizada é a quadrivalente, que protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18. Ela é gratuita pelo SUS, entrou no calendário vacinal desde 2014. Quem tem direito a essa vacina são os meninos com idade entre 11 a 14 anos e as meninas de 9 a 14 anos. Além disso, pessoas com imunossupressão ou condições especiais podem ser vacinadas até os 45 anos de idade. Quanto mais cedo for aplicado, melhor, porque o ideal é que a vacinação aconteça antes do início da vida sexual, quando ainda não houve contato com o vírus. Mas quem já passou dessa idade e não tem problema de saúde, também pode se vacinar. Basta procurar alguma clínica particular. E vale a pena. A vacina pode prevenir verrugas genitais, câncer de pênis, câncer anal e até câncer de garganta. Estudos mostram que mesmo após exposição ao vírus, a vacinação pode ser benéfica. Isso porque a infecção natural não confere imunidade duradoura. E a vacina protege contra vários tipos diferentes que o indivíduo pode ainda não ter sido exposto. A Sociedade Brasileira de Imunizações recomendam a vacinação para homens e mulheres até os 45 anos de idade, especialmente se forem sexualmente ativos ou com múltiplos parceiros ao longo da vida, mesmo que já tenham tido contato prévio com HPV. Ou seja, se sua parceira foi diagnosticada com HPV, o mais importante é não agir por impulso, não tire conclusões precipitadas. Converse com ela, busque orientação médica e avaliem juntos a melhor conduta. O HPV é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Tem tratamento, tem vacina e com informação correta é possível lidar com o diagnóstico sem medo, prevenir complicações e proteger a própria saúde e a do seu parceiro. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa saber disso e comenta aqui embaixo. Você já tinha ouvido falar dessas formas de transmissão do HPV? Sua dúvida pode virar o tema do próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.